Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Dá uma olhada só o tamanho que tá a nossa parreira aqui. Por que eu escolhi plantar uma parreira no meu pequeno pomar? A resposta é muito fácil. É uma planta que te dá uma frutinha pequenininha, roxa, anota isso, que é meio azedinha e ela produz bastante. Uma parreira pode produzir até 50 quilos de uva se ela for muito bem tratada. Além disso, durante todo o ano você pode se beneficiar dessa planta, seja com a madeira, que é ótima para fazer defumação, ou até com as folhas, que são comestíveis. Ela precisa só de um pedacinho de chão para poder se desenvolver. Porém, a copa dela, os galhos dela em forma de trepadeira, podem fazer verdadeiros telhados verdes para você. Um monte de vantagem, né? Dá vontade de sair plantando um monte de uva, né? Mas existe um monte de outras árvores que são ótimas para você ter na sua chácara ou para ter na sua propriedade em pequenos espaços. Porém, existe uma série infindável de motivos para você plantar ou não uma determinada fruta. E se você parar para pesquisar só um pouquinho sobre as melhores árvores para pomar, você vai ter uma surpresa em tanto, meu amigo. Bora lá para o vídeo de hoje. Olha só, se você parar um minutinho para fazer uma pesquisa no YouTube sobre como montar um pomar para poder ter fruta para sua família o ano todo, você vai se deparar com um monte de autores falando uma variedade infinita de coisas para vocês. Eu mapeei as principais para poder trazer para você agora, ok? Mas antes disso, eu quero que você coloque o seu dedo no like, já deixa esse vídeo likeado agora para a gente não ser soterrado pelas banheiras de Nutella do YouTube. E eu gostaria também de pedir para você se inscrever no canal, porque eu quero, de fato, chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então eu preciso muito da sua ajuda. Se inscreve aí e aproveite e esparrama esse vídeo para todos os seus amigos e pergunta para eles o que para eles é um pomar ideal, ok? Para muitos autores, você ter cores diferentes de fruta é o ideal, porque pelas cores das frutas você consegue ter nutrientes diferentes e assim poder suprir todos os nutrientes que você precisa com algumas frutas. Para outros, é a sazonalidade que manda. Você tem que ter uma planta que produz no final do ano, outra que produz no começo do ano, outra que produz no meio, que dá 1, 2 safras, independente um pouco do tipo de fruta que você vai colher. Para outros ainda, o que importa é a manutenção da árvore. Se você tem uma árvore ali que ocupa espaço demais, ou que produz demais, e que faz sujeira, que vai entupir as calhas, quebrar os seus muros, enfim, o tamanho da árvore e o tipo de porte que essa árvore tem é o que mais interessa na hora de montar um pomar. E em cada vídeo que você assiste e em cada canal que você se inscreve falando sobre esse tema, você vai ver que tem um professor, geralmente uma pessoa com muita experiência nesse ramo, dando muitas dicas interessantes. Quer saber quais dessas dicas funcionam? Todas elas. E você quer saber de cara qual é a planta que você deve plantar aí na sua casa? Qual a árvore que você deve plantar no seu pomar? Qual fruta você deve ter? Aquela que você mais gosta. Dito isso, a gente vai agora dar uma olhada no que eu plantei aqui e eu vou dizer para vocês mais ou menos quais critérios eu usei para poder fazer esse cultivo, ok? Eu vou começar pela uva. Eu plantei 2 grandes parreiras de uva aqui no forte para poder obter um telhado verde, pela fruta, que é uma fruta que todos nós gostamos aqui, pela madeira e principalmente pelas folhas. As folhas da uva, e isso é muita folha durante o ano todo, elas ajudam demais você poder alimentar criações como galinhas e coelhos. Eles simplesmente amam a folha de uva. A folha de uva também é um baita alimento. Quem não conhece o clássico charuto e folha de uva? Pois é, ela é um baita alimento, é um alimento que você pode consumir também o ano todo. Muita gente acha que a uva você vai usar só por um pequeno período, que ela, quando ela começa a florescer e dar o fruto, mas não é. Você pode usar a sua uva o tempo todo, lembrando sempre que nesse critério eu tenho o espaço adequado, que é esse pergolado aqui em cima, para que ela corra e ela se desenvolva. E sim, é verdade, ela ocupa só um pequeno trecho do chão para poder te dar frutas e conseguir esse benefício para você durante todo o período que ela estiver aí na sua casa. Esse daqui
é um filhote de noz macadâmia. Nesse caso aqui, existe um elemento muito especial que eu preciso passar para vocês sobre essa árvore. A noz macadâmia demandou um tanto de pesquisa para poder ser plantada aqui. Eu queria uma nogueira, uma planta que me desse nozes. Você sempre tem que ter uma redundância de produtos que você pode conseguir dentro do seu quintal, ok? Aqui nós só conseguimos tirar óleo de duas fontes. Uma delas é o amendoim e a outra delas trapizomba. E a outra delas é o girassol. Mas é bem difícil e sai bem pouco óleo. Já a macadâmia, os nozes em geral e as castanhas, tá? São uma enorme fonte de óleos essenciais. As nozes, as macadâmias, elas têm um prazo de validade gigantesco e se você apertar elas um pouquinho, elas chegam até a pingar óleo. A madeira delas, as nogueiras, são ótimas madeiras extremamente resistentes e que são muito boas tanto para móveis como para ferramentas. A justificativa para plantar essa ou aquela é muito pessoal. Primeiro porque eu gosto da planta, eu acho legal ter essa planta plantada, já tive experiência com ela, mas a dica real que eu vou deixar para você agora é a seguinte: pesquise na sua região o tipo de planta que vai caber melhor no teu quintal. Não adianta você trazer uma cerejeira do Japão e tentar plantar ela numa área quente pra caramba, que ela não vai te dar nenhuma cerejinha. Então você tem que fazer uma pesquisa local antes e saber quais plantas se adaptam na sua propriedade. Parece piada, né? Mas eu já tirei pêssego desse pessegueiro aqui, ó. Esse daqui é o nosso pessegueiro e se você olhar, a próxima produção dele já está toda aqui no caule, ó. Olha só, você vai achar a justificativa do pêssego meio estranha, ok? Mas ele está sendo plantado aqui. Primeiro, ele produz galhos muito retos que são ótimos para construção e extremamente resistentes. 2, todo mundo na minha casa adora pêssego e dá uma conserva incrível, realmente. Tanto que uma das conservas em latas mais comuns é o pêssego em calda. Então fazer a pêssegada e guardar ela no depósito vai ser muito legal. Todos adoram, a madeira é boa, a fruta é boa, mas o toque é meus cachorros amam. Meus cachorros passam o dia no pé de pêssego tentando roubar o pêssego. E se esse filhote de pêssego for igual ao filhote de pêssego que eu tenho em casa, a gente consegue até 2 colheitas por ano. Uva, noz macadâmia, pêssegos. 3 épocas distintas de colheita e a possibilidade até de 2 florações. Agora eu vou mostrar para vocês uma planta que é incrível e que opera o ano todo. Ela está bem pequena ainda, mas essa daqui é a nossa acerola. A acerola está nessa lista porque ela produz o ano todo. Tem sol, a acerola está produzindo. Se você manter essa planta levemente irrigada, ela vai te dar acerola o ano todo. É perfeita para suco. Uma acerola equivale a várias laranjas. Ou seja, é um recurso muito incrível que eu super recomendo para que você plante aí na sua casa. A árvore, ela não é enorme, ela funciona muito bem se ela for podada para ocupar menos espaços e ela vai bem até em vaso. Ou seja, um ótimo recurso para você ter em qualquer lugar, até na varanda do apartamento. Bom, nós somos sobrevivencialistas, nós temos que pensar em quase todos os aspectos, correto? Existe uma lista internacional que coloca nela as melhores madeiras para você poder produzir um arco e flecha. Ela lista as madeiras que têm mais tração e velocidade de retração, ou seja, aquelas que são boas para você poder fazer arcos, para você poder fazer molas, ok? Quando essa lista começou, ela nem era feita para fazer arco e flecha, e sim para ela fazer mola de carroça de madeira. Ou seja, você tem ali algumas árvores que são ótimas para isso. Essa planta, a pera, se enquadra como uma das melhores do mundo para essa finalidade. Se você tem um peireiro na sua casa, saiba que você tem uma das mais complexas madeiras de arco que você poderia conseguir no mundo. Mas foi por isso que eu plantei essa planta ali? Também. Eu tenho aqui um Leonardo que é simplesmente maluco por peras e se tem uma planta aqui que vai deixar essa criança feliz, é o tal do pereiro. O legal dela é que ela também tem uma base que é bem sólida e ela corre geralmente de lado. Você tem um muro ou uma cerca, você pode colocar o pereiro para correr e produzir para você frutas sem ocupar muito espaço ou dividir no espaço com a cerca. Eu vou contar um segredo para você. A maçã, ela é vermelha.
É verdade, não foi por isso que eu plantei a maçã. É uma fruta cheia de características. As folhas servem para você fazer chá, também como um alimento para os animais, ok? A maçã, ela tem ótimas características voltadas para alimentação direta, ou seja, um pé de maçã dá muitos quilos de maçã que duram bastante se você souber como preservar. E a nossa ideia aqui é clara, geleia de maçã. Mas tem outra característica que eu gosto muito nessa planta. O tipo dela, o biotipo da árvore. Ela é uma árvore que fica assim, ó, com as galhos todos empinados para cima. Ela ocupa bem pouco espaço e pode conviver muito bem com outras árvores. E tem um detalhe, as hastes, os galhos da maçã são perfeitas flechas. Isso mesmo, depois de secos na sombra, eles têm um spine, que é uma habilidade de se torcer e voltar ao lugar, que é simplesmente ótimo para você poder praticar arqueria. Um esporte que já deu para você perceber que eu adoro. Essa daqui é uma tangerina. Tangerina, mexerica, eu não sei como chama aí na sua região, coloca aí nos comentários para mim, ok? A gente simplesmente ama essa planta e ela também serve para fazer ótimos repelentes de inseto. Essa bonitona aqui é um caqui, tá? Ele está aqui por conta da produção dele, ele produz muito caqui de 2 até 3 vezes por ano, tá? Pelo menos aqui na região. É aquele caqui pequenininho e bem doce. Ele está aqui bem na entrada da onde é a nossa área de pasto das galinhas, ou seja, ele vai produzir bastante, vai dar para a gente comer caqui até não poder mais e ainda deixar bastante caqui para os animais. Também não é uma árvore muito grande que vai fazer a sombra que a gente precisa para os animais poderem se esconder sem atrapalhar as outras árvores, ok? E aqui do lado tem o meu grande xodó, que é o figo, e ele está aqui, a figueira está aqui por uma série de propriedades que ela tem também, e principalmente para a gente poder usar as folhas e as frutas para diversas preparações, tá? O figo seco é uma comida muito clássica mesmo em sobrevivência, tá? E aqui do lado, a toda poderosa amoreira. A folha da amora também serve de comida para galinha, pato, coelho, ok? Ou seja, dá uma olhada a comparação dessa planta aqui com todas as outras, tá? Ela é muito rápida, mas ela é muito rápida mesmo. Ou seja, se você for trabalhar por conta das folhas dela, você vai ter folha muito rapidamente. O fruto também é muito legal e ela começa a produzir desde jovem, tá? Olha aqui, ó. A gente já tem aqui várias frutificações dela e eu já vi a raposa roubando fruta daqui várias vezes. E bem no centro aqui da nossa praça, nós temos uma mangueira. Essa daqui não é aquelas mangueiras gigantes, ela é uma mangueira que fica um pouco mais baixa, muito menor do que aquela ali que você está vendo ali. Tá vendo, ó? Aquela ali é uma manga espada comum, essa daqui é uma manga espada vermelha. As folhas dela são consumíveis pelos coelhos e porquinhos da Índia e de vez em quando as galinhas bicam, ok? Mas o que vale nela mesmo é a enorme quantidade de fruta que ela dá e todo o processamento que você pode fazer dessa fruta, desde desidratar até fazer geleias, compotas, enfim, e comer in natura também, que é uma delícia. 2 florações e 2 colheitas por ano. A mais nova moradora da casa, um pequeno pé de laranja-lima, ok? E ali, ó, eu tenho uma coleção de limões, tá? Esses 3 limoeiros aqui são de qualidades totalmente diferentes. A questão não é a qualidade do limão, e sim o limoeiro em si. Aí na sua casa, em qualquer lugar, você vai ter acesso a uma das plantas mais resistentes que existem e mais simples de se plantar. Se você tiver um vaso pequeno, o limoeiro vai se desenvolver. Se você tiver um vaso grande, ele vai se desenvolver e ficar um pouquinho maior. Se você plantar no chão e decidir podar, exatamente como nós fizemos ali, ó, ele vai se manter no tamanho que você quer, ok? Então, qualquer que seja o limoeiro, você consegue transformar ele numa árvore extremamente adaptado e é uma fruta muito importante. O fruto, o limão,
te dá uma versatilidade de coisas, desde você fazer etanol até você produzir um tipo de vinagre de limão, ok? Funciona demais e é uma daquelas plantas que te oferecem nutrientes que são extremamente necessários se você tiver principalmente em isolamento. E lá no fundo o que vocês estão vendo é as imensas bananas coquinho, tá? São bananas muito redondas e extremamente nutritivas que trazem um arsenal de nutrientes. A bananeira também é uma super planta. Ali você está vendo folhas, eu vejo papel alumínio. Embaixo você está vendo caule, eu vejo comida de coelho e eu vejo tecido, tá? Ela é cheia de tecido se você souber como tirar. Ali dentro também tem um mega purificador de água e todo o caule da bananeira pode ser usado para você fazer etanol. Isso mesmo, dá para fazer cachaça de bananeira, sabia? É. Pois é, eu já estava me esquecendo dele, ok? Ali, ó, aquele pequenininho aqui em cima, bem na beirada do muro, é um pé de louro, tá? Louro, esse que a gente usa nas nossas preparações, ok? E aqui, os primeiros pés de café da Dona Raposa, tá? Olha só, até lá embaixo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 4 lá fora e mais uns 10 lá em cima para plantar. A gente gosta de café? Sim, a gente ama café. Por enquanto, esse foi o nosso investimento na questão das árvores frutíferas aqui dentro do perímetro do forte, ok? Lá no fundo, nós plantamos mais uma infinidade delas, principalmente aquelas que podem funcionar muito bem com áreas de APP. Então, nós sempre demos preferência para plantas que são comestíveis ou que têm grandes propriedades. Você já viu aí no canal, tá? Ali, ó. Por exemplo, nós temos o ingá, nós temos seriguela, nós temos uma série de outros limões, uma série de outras bananas e assim vai. Mas elas estão no app e não dentro da propriedade. Eu quis mostrar para vocês hoje só o que está dentro da propriedade. Se você quiser que eu vou dar uma volta lá no app e mostro para vocês tudo que tem por lá e todas as qualidades, eu posso fazer isso de novo, apesar que nós já fizemos e tem vídeo aqui no canal, ok? Ali nós plantamos, por exemplo, um arsenal de moringas oleíferas, que são árvores consideradas a árvore da vida, e uma série de outras, canela, cravo, um monte de pimentas de vários tipos dessas que dão em árvore, ok? Então, ali tem bastante coisa interessante que eu posso mostrar para vocês depois, tá? Fica muito fácil poder montar um pomar para sustentabilidade e autossuficiência se você tem muito quintal, se você tem muita terra. Dá para você comprar 10 árvores de cada e fazer aquele lugar simplesmente lotar com coleções de frutas. Mas quando você tem pouco espaço ou o espaço médio como o meu, você tem que saber fazer escolhas que realmente possam agregar para você. Adianta você colher 30 caixas de manga se você não vai trabalhar com essa manga, se você vai perder essa manga e ela vai ficar só fazendo sujeira no seu quintal? Adianta você ter imensas quantidades de árvores se forem para elas ficarem todas atulhadas e você não conseguir fazer manutenção em nenhuma delas? Então eu acredito que para cada plantio que você for fazer, para cada área que você quiser colocar árvores, você tem que fazer um estudo bem legal antes, porque algumas delas demoram anos para começar a produzir, e só depois de muito tempo é que você vai perceber que pode ter cometido um erro ou não. Vale muito a pena sim você ouvir mais de uma pessoa que quer te ensinar como escolher, como montar um pomar. Mas no final das contas, meu amigo, no seu pomar tem que ter aquelas plantas que você e a sua família gostam de comer e aquelas que vão se encaixar dentro dos seus planos. Eu não plantei nenhuma árvore aqui que eu não tenha um plano muito bem direcionado para ela. E é por isso que eu fico sempre muito feliz com o meu pomar e eu até tenho um pouco mais de capricho na hora de cuidar dessas plantas, porque você sabe que no final das contas, aquilo que você está plantando é uma fruta que você ou alguém que você gosta vai consumir de verdade, e se um dia você tiver que ficar isolado na sua propriedade, você tem ali realmente coisas que vão te deixar feliz na hora de tirar do pé e descascar. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente, eu espero a sua inscrição, o seu like, e eu realmente gostaria que esse vídeo fosse bastante útil para você. Se você tivesse um espaço grande,
Que tipo de plantas você plantaria nele? Você acha que eu esqueci de alguma árvore importante aqui? Coloca aqui nos comentários que vai ajudar a gente bastante nesse nosso mega projeto de sustentabilidade. O forte é isso, uma base sobrevivencialista sendo construída para ser autossuficiente. E a sua opinião vale pra caramba. Valeu? Até mais.